estar aqui onde estou hoje, e eu tenho plena convicção de que isso é graça de Deus. Vamos abrir nossas Bíblias no Evangelho de Mateus, capítulo 26. Vamos ler do verso 69 até o verso de número 75. Ora, estava Pedro assentado fora no pátio, e aproximando-se, uma criada lhe disse: também tu estavas com Jesus o Galileu. Ele, porém, o negou diante de todos, dizendo: não sei o que dizes. E saindo para o alpendre, foi ele visto por outra criada, a qual disse aos que ali estavam: este também estava com Jesus o Nazareno. E ele negou outra vez com juramento: não conheço tal homem. Logo depois, aproximando-se, os que ali estavam disseram a Pedro: verdadeiramente és também um deles, porque o teu modo de falar o denuncia. Então começou ele a praguejar e a jurar: não conheço esse homem. E imediatamente cantou o galo. Então Pedro se lembrou da palavra que Jesus lhe dissera: antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. E saindo dali, chorou amargamente. Vamos orar. Bondoso Deus, Senhor das nossas vidas, Criador das nossas vidas, pedimos, ó Pai, que nesta hora o Teu Espírito Santo nos auxilie a todos que aqui estamos, porque argumentações humanas, palavras humanas, sem a ajuda do Teu Espírito, não causam efeito em nossas vidas. Por isso, Senhor, auxilia-nos nesta hora, com a Tua graça, com o Teu direcionamento, para sermos impactados pela Tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Quando foi a última vez que você chorou? Você se lembra? Foi ontem? Pode ter sido semana passada? Mês passado? Talvez ano passado? Pode ser que muitos aqui nem se lembrem da última vez que choraram. Quanto a essa questão, existem pelo menos 3 tipos de pessoas. Aqueles que são durões, que raramente derramam uma lágrima, são contidos até mesmo naqueles momentos de forte emoção. Existem aqueles que também são normais, choram quando a ocasião é de choro, mas não choram por qualquer coisa. Existem aqueles que são derretidos, choram por qualquer coisa. Quando veem Titanic pela 4ª vez, choram. Mas apesar dos derretidos, nós vivemos hoje
numa geração que não sabe o que significa chorar. Querem uma prova infalível disso? Qual é o jovem que anda com um lenço no bolso? Algum jovem tem um lenço aí? Irmãos, uma das coisas que a nossa sociedade mais procura evitar é o choro. Toda a organização da sociedade é para evitar as lágrimas. Não é por acaso que a poderosa Rede Globo possui 5 programas semanais de humor. Quase todas as noites o brasileiro vai dormir dando risada. A não ser na quarta-feira, quando o seu time perde e ele vai chorando para a cama. Mas agora inventaram até uma alternativa para quarta-feira, que é a Zeca-feira, onde a pessoa ainda vai ter prazer mesmo com seu time perdendo. Esses dados, eles nos mostram o tipo de cultura no qual nós vivemos, na qual nós vivemos. Uma cultura hedonista que prega o seguinte: prazer sim, choro não. É a ideologia daquele homem que disse: então direi à minha alma, tens em depósito muitos bens para muitos anos, descansa, come, bebe e regala-te. Uma vez eu ouvi o Dr. Russell Shedd falando que esta é a geração dos olhos secos. Irmãos, lágrimas derramadas, elas podem significar muitas coisas. Lágrimas podem significar tristeza. Alguma coisa extremamente triste pode nos levar às lágrimas. Podem nos fazer chorar. Mas lágrimas também podem significar uma dor. Muitos não conseguem conter as lágrimas diante de uma dor física ou emocional. Lágrimas também podem significar raiva. Vários que aqui estão já choraram por alguma situação que os deixou irados. Lágrimas também podem significar alegria. Por mais irônico e incrível que pareça, a alegria também pode nos levar às lágrimas. Mas hoje eu queria pensar com vocês sobre este tipo de lágrima que está quase em extinção nos dias de hoje. Arrependimento. Inicialmente eu perguntei: quando foi a última vez que você chorou? Agora a pergunta é a seguinte: quando foi a última vez que você chorou pelos seus pecados? Pode ser que muitos que aqui estão nunca tenham feito isto. Porque se derramar lágrimas por quaisquer outros motivos está fora de evidência, imagine chorar pelos pecados cometidos. Quando foi a última vez que você entrou lá no seu quarto e lamentou pelo seu orgulho? E derramou lágrimas pela sua mentira, pela sua autossuficiência, pela sua vaidade? Quando foi
que você saiu de algum lugar onde o seu pecado ficou evidente e foi chorar amargamente. Após negar o seu amigo, o seu mestre, o seu Salvador e o seu Senhor, diz o texto que Pedro chorou amargamente. As lágrimas de Pedro foram lágrimas de contrição, de lamento, de arrependimento. Pedro reconheceu o grande mal que cometeu e chorou amargamente pelo pecado de ter negado o seu Senhor. Definitivamente, irmãos, arrependimento, choro pelos pecados, não é mais comum nos dias de hoje. É muito difícil encontrarmos pessoas com uma atitude semelhante à de Pedro. É raro encontrar uma pessoa com atitude semelhante à de John Bunyan, citado aqui pelo pastor Josafá ontem à noite, que ficou aquele tempo todo triste por causa dos seus pecados. É muito fácil encontrarmos jovens lamentando pelo término de um namoro, pela oportunidade perdida no emprego, pelas restrições e proibições que os pais, a igreja e até a vida lhe fazem. Contudo, é cada vez mais raro encontrar um jovem que lamente, que chore amargamente pelos seus pecados. E aí cabe a pergunta: por que será que chegamos onde estamos? O que precisamos fazer para sair de onde estamos? Será que este estilo de vida que milhares de jovens cristãos têm adotado agradam ao Senhor? Precisamos, irmãos, nos fazer estas e tantas outras perguntas. Precisamos buscar respostas o mais rápido possível para tentar, através da iluminação e da ajuda do Espírito Santo, reverter esta terrível situação que assola a vida de milhares de jovens cristãos no nosso país. Eu creio que um dos motivos pelos quais arrependimento, choro pelos pecados cometidos, atitudes semelhantes à do apóstolo Pedro, são cada vez mais raras nos dias de hoje, porque a cultura hedonista na qual nós vivemos, que faz tudo para evitar as lágrimas, está influenciando poderosamente a vida da igreja. Assim como no mundo é proibido chorar, na igreja também estamos sendo ensinados a jamais lamentar. E este ensino ganha espaço dentro da igreja através de uma teologia triunfalista. Veja se esta não é a realidade da igreja evangélica brasileira. Não está mais na moda pregar sobre bem-aventurados os que choram, porque isso não dá ibope. Esse discurso não enche os templos. Antes, essa mensagem muitas vezes afasta as pessoas. Os livros publicados, em sua grande maioria, pregam muitas vezes uma teologia triunfalista, uma teologia de prosperidade, porque esse é o assunto que vende. Esse é o assunto que o mercado pede.
Logo, grande parte das editoras não publicam mais livros sobre abnegação, sobre tomar a cruz, sobre o renunciar a si mesmo. Além disso, grande parte dos hinos, dos cânticos, que influenciam a mente da igreja evangélica nos dias de hoje, só falam de guerra, de vitória, de triunfo. A ideologia que controla os cânticos atualmente é: está chorando, louve, está sofrendo, louve. No livro Ouro de Tolo, o pastor John MacArthur nos lembra que os cânticos hoje só falam das necessidades humanas. Eles deixaram de exaltar os atributos de Deus. É muito diferente cantar preciso de ti, uma necessidade humana, a cantar Deus dos antigos, cuja forte mão rege e sustém os astros na amplidão. O livro que vocês receberam da editora Fiel, Louvor em Crise, do pastor Peter Masters, logo no início nos lembra de 6 novos e defeituosos estilos de louvor nos dias de hoje. Hoje em dia, irmãos, não se canta mais hinos como Rude Cruz se erigiu, dela o dia fugiu revelando vergonha e pavor. Mas eu amo a Jesus que morreu nessa cruz dando a vida por mim, pecador. Sim, eu amo a mensagem da cruz, suas bênçãos eu vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Não canta mais. Hoje em dia não se canta mais, se paz a mais doce me deres gozar, ou se dor a mais forte sofrer, ó seja o que for, tu me fazes saber que feliz com Jesus sempre sou. Hinos de arrependimento, de contrição, de lamento. Não se canta mais, com os meus pecados eu te entristeci, mas perdão te peço por amor de ti. Sou humano e fraco, livra-me do mal, e em sossego tenho sono e paz real. Portanto, irmãos, essa ideologia que leva o homem a buscar as dádivas, esquecendo-se do doador, encontrou espaço no meio evangélico através de uma teologia triunfalista. E o resultado, a consequência natural de tudo isto é que o arrependimento, o choro, o lamento pelos pecados, atitudes semelhantes à de Pedro, perderam seu espaço. Uma cultura hedonista, aliada a uma teologia triunfalista, tem gerado vários males na vida da igreja. Eu queria listar apenas 2, que tem a ver com andar no Espírito, que vai influenciar a maneira de andarmos no Espírito. A primeira delas é que está ocorrendo uma inversão dos valores bíblicos. Isso tem acontecido nas mais diversas áreas da fé cristã. Mas vamos apanhar um exemplo do que nós acabamos de citar. Como entender esta superênfase dos cânticos, da ideologia, no triunfalismo, se a Bíblia dá ênfase em outra área?
Por exemplo, qual é o livro de cânticos da Bíblia? Salmos. E o livro de Salmos tem algo muito importante a nos ensinar sobre essa questão. Cerca de 60% ou 70% dos salmos assumem a forma de contrição, de arrependimento e de lamento. Será que Deus, irmãos, não quer nos mostrar alguma coisa com essa estatística? Não é só em Salmos, mas em toda a Escritura, a ênfase maior é no choro, proveniente do arrependimento, e não no riso de uma vida hedonista descompromissada com Deus. A palavra riso aparece 39 vezes nas Escrituras, enquanto a palavra choro aparece 187 vezes. Em 2 Samuel capítulo 1, Davi dá ordens específicas para que o seu povo seja ensinado a lamentar. Em Jó, nós encontramos vários lamentos e ele diz: os meus olhos se desfazem em lágrimas diante de Deus. Isaías diz: regar-te-ei com as minhas lágrimas, ó Esbom e Eliabe. Jeremias era conhecido como profeta chorão. Ele diz: oxalá a minha cabeça se tornasse em um manancial de águas, e os meus olhos em uma fonte de lágrimas. Então choraria de dia e de noite os mortos da filha do meu povo. A Bíblia tem um livro chamado Lamentações, todo de clamor, de lágrimas. Lá diz: filha de Sião, corram as tuas lágrimas como um ribeiro de dia e de noite, e não te des descanso, nem parem de chorar a menina de teus olhos. Maria banhou os pés de Jesus com lágrimas. Jesus, não há qualquer registro bíblico que ele tenha dado uma risada. Não significa, irmãos, que ele não tenha feito isso. É claro que fez. No entanto, é nítido que a Bíblia desejou enfatizar o aspecto do lamento. Cita Jesus chorando quando Lázaro morre. Cita Jesus chorando de frente de Jerusalém. João 8 diz que a aparência de Jesus era de alguém muito mais velho do que alguém da sua idade, porque o sofrimento envelhece. Os títulos atribuídos a Jesus falam de alguém que sofria demais, varão de dores, servo sofredor, homem que sabe o que é padecer. Portanto, como entender esta superênfase no triunfalismo e no hedonismo, quando a Bíblia dá ênfase em outra área? Está acontecendo uma inversão dos valores bíblicos em nosso meio. E nesse contexto, diante dessa realidade, o arrependimento perdeu espaço para uma vida cristã hedonista, pouco reflexiva, porque o prazer não nos leva a refletir, que não sabe mais o que significa chorar amargamente pelos seus pecados. O segundo grande mal gerado pela teologia triunfalista, aliada a uma cultura hedonista, é que a doutrina do pecado está sendo deturpada. Gente, esta é a consequência natural.
para sustentar uma teologia triunfalista e uma cultura hedonista, o ensinamento bíblico sobre o pecado precisa ser deturpado. Do contrário, essas ideologias não ficam de pé. E neste mundo plural em que nós vivemos, onde, como disse o poeta que já morreu, Renato Russo, onde todos têm as suas próprias razões, o que acontece é que os absolutos de Deus começam a ser questionados, começam a ser deturpados, e nós perdemos os nossos padrões, os nossos referenciais, o nosso alicerce. Novamente, a pergunta da serpente para Eva, diante da palavra de Deus, é assim que Deus disse? Novamente essa pergunta ganha força em nosso meio. Uma pergunta que pode ser feita das mais diversas maneiras. Será que o pecado é assim mesmo? Será que essa postura não é muito radical? Será que é por aí? É assim que Deus disse? Esta é a indagação inicial daqueles que começam a relativizar, a distorcer, a racionalizar a palavra de Deus. É a indagação que traz junto consigo a ideia de que a palavra de Deus está sujeita ao nosso julgamento. E aí, irmãos, se o pecado é relativo, obviamente que arrependimento também é relativo. E a consequência imediata é que os jovens não são levados a sentirem aquela verdadeira e profunda convicção de pecado que o leva a lamentar, a chorar os seus pecados. Além desse grave problema, ao se distorcer a mensagem bíblica sobre o pecado, a maravilhosa verdade da salvação também é deturpada. Quando você deturpa a doutrina do pecado, a soteriologia também é deturpada. O grande expositor bíblico, J.C. Ryle, disse: perspectivas erradas sobre uma doença sempre trarão consigo perspectivas erradas sobre uma cura. Perspectivas erradas sobre a corrupção da natureza do homem sempre trarão consigo perspectivas erradas sobre o grandioso antídoto e cura desta corrupção. Irmãos, quando a doutrina da salvação é anunciada de forma equivocada, o cristão deixa de ter a certeza da sua regeneração. E sem certeza de salvação é impossível andar no Espírito. E os problemas não param por aí. Quando a doutrina do pecado é ensinada de forma equivocada, não é apenas a soteriologia que sofre. O conceito bíblico de felicidade, que é característica de quem anda no Espírito, também é lançado por terra. Segundo a Bíblia, a verdadeira, não é a falsa, a verdadeira felicidade só é possível depois do arrependimento pelos pecados cometidos.
Nas Escrituras, o negativo sempre precede ao positivo. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Isaías 61, antes da coroa, vem os sacos de cinza. Antes de óleo de alegria, vem o pranto. Antes das vestes de louvor, vem o espírito angustiado. Romanos 7, antes de Paulo dizer graças a Deus por Jesus Cristo, ele bradou: desventurado homem que sou. O salmista disse que os que semeiam com lágrimas voltarão colhendo cânticos de alegria. Irmãos, sem arrependimento genuíno, a felicidade é algo impossível de ser desfrutada. É por isso que Jesus diz que os que choram são bem-aventurados, são felizes. O grande pregador R. Murray disse que a primeira característica do reino do céu é a alegria transbordante que vem da contrição e do arrependimento. O brilho do sol é sempre mais doce depois que conhecemos as sombras. Gente, existem inúmeras e trágicas consequências devido ao fato dos jovens cristãos, do cristão, não mais lamentar os seus pecados. Os prejuízos espirituais, por causa da ausência de atitudes semelhantes à do apóstolo Pedro, que quando percebeu o seu pecado foi chorar amargamente, são inimagináveis. O Dr. Martin Lloyd Jones disse que a doutrina defeituosa do pecado e essa ideia superficial de alegria operando juntamente produziram entre nós um tipo de crente superficial, uma forma de vida cristã extremamente inadequada. Numa época onde levantar a mão depois de um apelo, numa época onde ir à frente de um auditório depois de um apelo, numa época onde repetir uma oração numa sala com um conselheiro, numa época onde ter um nome escrito no hall de membros, numa época onde estas coisas são encaradas como evidências de conversão, é louvável a atitude da editora Fiel de tentar mostrar a vocês verdadeiras evidências da conversão de uma pessoa, de um jovem. Irmãos, arrependimento pelos pecados, lamento genuíno pelos erros cometidos, é uma forte evidência da natureza regenerada de um jovem. Pedro foi restaurado por Jesus depois que chorou amargamente. Depois daquele acontecimento, nós vemos que Pedro
se tornou uma pessoa madura para ser o que foi nas mãos de Deus. E nas lágrimas de Pedro, nós conseguimos perceber a diferença entre arrependimento e remorso. Nas lágrimas de Pedro nós conseguimos perceber a diferença entre o crente verdadeiro e aquele que é hipócrita, um crente infeliz. Porque o crente infeliz, ele cai, ou o crente hipócrita, ele cai para não levantar-se mais. Porque o que ele sente é remorso, não é arrependimento. Foi o que Judas teve. Mas o crente verdadeiro, que entende que os seus atos estão defraudando a glória de Deus, e que por causa disso ele se arrepende, ele confessa, ele recebe graça, ele recebe perdão. Foi o que Pedro recebeu. Remorso, irmãos, é uma postura introspectiva, egoísta, que não recebe o perdão. É um sentimento que produz morte. Foi o que Judas fez. Já o arrependimento é aquele sentimento sadio que aceita o perdão, que produz vida. Paulo diz lá em 2 Coríntios que a tristeza segundo Deus produz arrependimento para a salvação, que a ninguém traz pesar. Mas a tristeza do mundo, remorso, produz morte. Eu tenho visto milhares de jovens se enganando, pensando que são felizes, pensando que estão salvos, quando na verdade estão cavando cisternas rotas que não podem reter a água. Milhares fingem que está tudo bem, mas a realidade é que estão sangrando por dentro, estão extremamente carentes de significado para as suas vidas. Precisamos, irmãos, urgentemente reaprender a lamentar os nossos pecados. Porque, como disse esse grande homem, se deixarmos passar o tempo para nos arrependermos, ficaremos arrependidos para sempre de termos deixado o tempo passar. O meu desejo, a minha oração, é que o uso do lenço volte a ser um costume no meio do povo de Deus.